atualizadas. Vamos com informações de mercado da bola do Fla com o Pedro Henrique Torre. Vamos chamar o Pedro Henrique Torre, então, ao Sport Center. Fala, Pedro, tá lá na Gávea, traz aí as últimas informações pra gente. Tudo bom, Marcela? Boa tarde para você, boa tarde também, Marra, Mari, amigos que acompanham a gente aqui no Sport Center. O Flamengo vem dessa goleada de 7-1, mas o mercado ferve demais, né? Até porque o Flamengo não teve um início de ano tão bom assim, então as contratações bombam demais nesse meio de ano. Teve o Everton Cebolinha, ontem foi apresentado oficialmente, o Vidal já chegou no Rio de Janeiro, foi lá, assistiu o Flamengo e Tolima, fez exames ontem, ainda não foi anunciado, volta para a Itália para resolver alguns problemas particulares, aí depois também a questão do extrato com a Inter, na próxima semana deve estar de volta ao Brasil. Mas o Flamengo ainda está de olho ali, Marcela, em reforços para o meio de campo exatamente, né? O Flamengo está de olho muito em reforçar nesse meio de campo, perdeu o Andreas Pereira, quer 2 volantes. O Marcos Braz ontem, o vice-presidente de futebol, até confirmou na coletiva de imprensa no Ninho do Urubu o interesse em 2 volantes. O Wallace, da Udinese, e o Wendel, do Zenit. O Wallace, ex-volante do Grêmio, também passou pelo futebol alemão, atualmente na Itália, na Udinese. O Flamengo tem interesse em comprar esse jogador. Um negócio em definitivo, um negócio que deve girar ali, o Flamengo imagina, em torno de 6 milhões de euros. Está conversando, já tem uma ideia exatamente de como fazer esse negócio, tem uma boa perspectiva aí de fato conseguir finalizar esse negócio. Em relação ao Wendel, o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade, vai ter que gastar um pouco mais da lábia do Marcos Braz, tentando falar com o lado do jogador, também com o Zenit. Os russos são sempre difíceis em negociação. O Wendel custou cerca de 20 milhões de euros ali para os russos, querem um pouco, quase esse valor ali para liberar para o Flamengo. O Flamengo gostaria de um empréstimo para depois, quem sabe, mais na frente, conseguir contar com um jogador em definitivo. Um Wendel ex-Fluminense, revelado no Fluminense, depois passou pelo futebol português, no Sporting. O Flamengo tem interesse. O Wendel poderia utilizar aquela cláusula da FIFA por conta da guerra lá, de suspender o contrato e tudo mais, mas não quer nenhum tipo de litígio assim com os russos. Então o Flamengo considera que vai ter que utilizar um pouco mais de lábia em relação ao Wendel. Mas é isso, quer os 2 volantes, não é um ou outro, quer os 2 volantes para essa sequência aí da temporada, Marcela. Obrigada, viu, Pedro? Muito obrigada aí pelas informações. Então, fica aquela expectativa, né? Quem é que chega? E se o William Arão for embora mesmo? Tem também essa questão. Se ele for embora, Marra, é muito grande prejuízo? Hoje não, Marcela. Se a gente para pensar em alguns anos para trás, e, bom, como o modelo de 2019, aquela primeira imagem do tal Arão, tal, isso tudo foi... O Arão deu a volta por cima. E depois com o Rogério, sendo um jogador responsável pela saída de bola, jogando numa linha de zaga. Hoje em dia, ele é mais substituível, tanto que no dia do 7-1 ele foi substituído, ele entrou depois, né? Hoje dá para viver sem o Arão. E eu acho que tem uma coisa muito importante também, que é assim, pode ser importante, eu não estou falando que o Flamengo está passando desespero, mas pode ser uma oportunidade de fazer dinheiro onde você não espera fazer dinheiro. Sim. Já é um jogador já mais velho. Não é todo dia que chegaria uma proposta para o William Arão nesses Exato. Então, assim, números. Tem uma questão também de, assim, eu preciso pagar as contas. Exatamente. Ô, Pedro, então a gente volta com você, nos dá os detalhes. O William Arão vai mesmo para o Fenerbahçe? Olha, Marcela, tudo indica que sim. Depois da partida contra o Atlético Mineiro, na próxima semana, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, tem uma boa chance do William Arão deixar o Flamengo aí, depois de 7 anos, basicamente. Ele chegou em 2016. Na segunda-feira, a gente trazia a informação que o Flamengo recebeu uma proposta oficial do Fenerbahçe, do Jorge Jesus, uma oferta ali na casa dos 3 milhões de euros, mais ou menos. O Fenerbahçe queria a liberação imediata do William Arão, o Flamengo disse que não. Queria contar com o William Arão agora no mata-mata da Libertadores contra o Tolima e também contra o Atlético Mineiro, até porque não pode contar com reforços que vai trazer agora o Vidal, e se trouxer esses 2 volantes aí, só podem jogar a partir do dia 18 de julho. Então, para o mata-mata, gostaria de ter o William Arão. E também gostaria de um valor um pouquinho maior e não de forma tão parcelada assim,
como o Fenerbahçe gostaria de pagar. Recusou essa primeira oferta do Fenerbahçe, mas deixou a porta aberta ali para conversar um pouquinho mais. Tem interesse em negociar o Arão também vê com bons olhos aí essa saída. Um fim de ciclo do Flamengo, então as partes estão conversando, pode ser mesmo que o jogo contra o Atlético Mineiro, entrando em campo ali na próxima semana, possa ser o último do William Arão com a camisa do Flamengo, um jogador de muito tempo aí, já 7 anos, como eu disse. E o Flamengo, o Marcos Braz até conversa com o Jorge Jesus ali, o Fenerbahçe está lá, conversa, bate aquele papo ali para ver como é que pode ser essa liberação. Então tudo indica que pode ser sim o último jogo do camisa 5. Tá certo, então, Pedro. Aquela história, né? Ô, Jesus, coloca um pouquinho mais de dinheiro, não, cara. Tu não quer tanto, Iriarã. O estranho da história toda é o Flamengo procurou Jesus, a torcida do Flamengo... Aí, quando parece que acabou, Jesus é que procura o Flamengo. É verdade. Só que não para, né? Não naqueles termos. O Pedro Henrique Torre, um beijo para ele. Ele saiu aqui do nosso telão. Beijo e obrigado pelas informações ao Pedro Henrique Torre. Mari, tem isso, né? Aquela história do Tamal Arão fica para trás. Está muito bem o Arão. Pelo menos para o Jorge Jesus. Assim, ele imagina porque quer o jogador. Exatamente. E para o jogador é legal, né? Claro. Deixar essa imagem para um técnico que passa e aí seu nome é lembrado. Eu acho que para o Arão é uma super oportunidade. O Flamengo perdeu o Andrés, não conseguiu ficar com o jogador, que da função ali estava muito bem. Paulo Souza e o próprio Dorival rodavam os outros volantes em torno do Andrés Pereira. E aí tem o João Gomes, que é absoluto, joga muita bola, é muito seguro, é impressionante esse jogador. Traz o Vidal para a posição, a gente vê que está no mercado buscando mais, justamente porque é uma posição que precisa. E o Dorival testou contra o Santos o Vitor Hugo, que na base ele atua mais avançado, como um meia mais avançado, só que contra o Santos ele ficou mais recuado. E ele foi muito bem. 18 anos, muito novo. Mas é legal já esses testes, né? Então acho que o Flamengo tá muito bem encaminhado. O Wendel e o Wallace, Marra, quem é melhor para esse Flamengo? O Wallace dá mais velocidade ao jogo, mas né? É mais difícil também, né? Eu falei o Wallace. O Wendel dá mais velocidade ao jogo. O Wallace é um jogador mais feito, né? Naquela saga, naquela era de bons volantes do Grêmio, o Wallace foi o primeiro, veio antes do Arthur ainda, né? E muito bem no Grêmio. Depois disso, assim, o último muito bom foi o Matheus Henrique, que saiu. Mas é um jogador que se apresenta bem, um jogador de um bom tempo já na Europa. Eu acho que encaixaria muito bem. Mas o Wendel dá mais velocidade ao jogo, que é uma outra boa virtude. Mas sabe o que é mais legal, Marcelo? É que não me passa a sensação que esses jogadores vão trazer a solução. Não, o Flamengo está vivendo aí, sabe? Tem o João Gomes, que dá conta do recado. O Thiago Maia, que dá conta do recado. Chegou o Vidal. Assim, o Flamengo tem tranquilidade para negociar. Precisa se reforçar? Precisa, mas não está desesperado. Tá certo. Fez o melhor mercado desse momento? Rapidinho. Acho que sim. Especialmente pelo Cebolinha. Você acha também, Mari? Entre os times? Sim. Para mim, quem foi melhor no mercado foi o Galo. O Galo. Mas o Flamengo foi bem também. O Flamengo. Tá certo, então. Vocês imaginam um Flamengo igual na partida do meio da semana contra o Tolima? Vai depender de departamento médico, de alguma resposta ou de perder alguém, mas acho que é mais ou menos o mesmo Flamengo.